Existe um mundo perdido na história da humanidade. Não a mítica Atlântida, mas uma civilização global e muito real, que floresceu por quase 2000 anos. Foi uma era inteira, que os historiadores chamam de Idade do Bronze, um período que durou aproximadamente do terceiro milênio ao final do segundo milênio antes de Cristo. Aquele era um cenário de grandes impérios, de comércio vibrante e diplomacia. Um tempo em que reis trocavam correspondências e princesas se casavam com governantes de terras distantes. Mas então, praticamente do dia para a noite, tudo isso desapareceu. Foi como se alguém tivesse apertado o botão de excluir. Cidades foram incendiadas e abandonadas para sempre. As rotas comerciais foram cortadas. Povos inteiros pareciam ter se dissolvido no ar. No centro deste mistério, existe um ponto específico no tempo: o colapso da Idade do Bronze, que marcou o fim dessa época. Ocorreu por volta do ano 1200 a.C. Este é o epicentro de uma explosão após a qual o mundo retrocedeu vários séculos. Este é talvez o maior caso não resolvido da história. E nesta investigação, vamos responder a 3 perguntas fundamentais. A primeira: por que não apenas uma ou duas, mas todas as grandes potências da época desmoronaram ao mesmo tempo? A segunda: quem eram os misteriosos povos do mar, descritos em registros que sobreviveram como destruidores implacáveis? E a terceira, a mais impactante: como civilizações inteiras esqueceram por séculos tudo o que sabiam fazer, como construir, como comercializar e até mesmo como escrever? Mas para entender a dimensão dessa perda, é preciso compreender as bases que sustentavam aquele mundo. E o seu alicerce era uma tecnologia com um poder comparável ao das armas nucleares: o bronze. Para entender por que um edifício colossal veio abaixo, primeiro precisamos descer ao subsolo e examinar as suas fundações. É exatamente isso que faremos agora. Vamos investigar a base que sustentava o mundo da Idade do Bronze, um mundo que, mais tarde, seria varrido da face da Terra. E esse alicerce não foi esculpido em pedra, mas forjado em metal. Antes do surgimento do bronze, a humanidade viveu por centenas de milhares de anos na Idade da Pedra. Mas então, bem no final desse período, ocorreu a primeira grande revolução da história, a Revolução Neolítica. O ser humano aprendeu que não precisava apenas coletar alimentos, mas que podia cultivá-los. Eles domesticaram plantas e animais. Isso aconteceu em uma região que hoje chamamos de Crescente Fértil, um arco de terras que se estende do Egito, passa pelo Levante e chega até a Mesopotâmia. Pela primeira vez na história, o homem passou a ter excedentes de comida. E onde há excedente, há crescimento populacional. Surgem as primeiras cidades, e com elas, os primeiros estados. A sociedade se tornava mais complexa, e estava pronta para o surgimento de uma tecnologia que mudaria tudo. E essa tecnologia surgiu. Alguém, cujo nome jamais conheceremos, teve a ideia de misturar 2 metais relativamente macios, o cobre e o estanho. O resultado foi impressionante. Surgiu uma liga que chamamos de bronze, dura, resistente e perfeita para a fabricação de armas. Esta é a resposta para a pergunta de por que uma era inteira recebeu o nome de uma única liga metálica. O bronze se tornou um material fundamental, pois era a base para a criação de espadas, pontas de lança e armaduras. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O povo que primeiro dominou a produção de armas de bronze obteve uma superioridade absoluta, quase divina, sobre seus vizinhos. Foi um salto comparável à invenção da pólvora ou da bomba nuclear. Imagine, lado a lado, um guerreiro com um machado de pedra e outro protegido por um elmo de bronze, portando escudo e espada do mesmo material. Isso não é uma batalha, é uma execução. Aqueles que possuíam o bronze não apenas venciam, eles conquistavam e erguiam impérios sobre os ossos de quem ficou para trás na corrida tecnológica. Mas esse poder extraordinário escondia uma vulnerabilidade fatal: o calcanhar de Aquiles de toda uma civilização. O cobre e o estanho, essenciais para a produção do bronze, quase nunca são encontrados juntos na natureza. As jazidas de cobre ficavam em um lugar, como na ilha de Chipre. Já o estanho precisava ser transportado por milhares de quilômetros,
vindo de minas no território do atual Afeganistão, ou até mesmo da Grã-Bretanha. Isso significa que para forjar sua principal arma, cada grande império dependia de uma complexa rede de comércio internacional. Caravanas atravessavam desertos, navios cruzavam os mares. Toda a máquina de guerra, todo o poder do Estado sustentava-se nesses tênues fios logísticos. Se eles fossem cortados, a produção pararia. E sem novas armas ou armaduras, qualquer império se tornaria indefeso. No entanto, enquanto esses laços permaneciam intactos, o metal forjado para a guerra, paradoxalmente, deu origem às maiores conquistas da vida civilizada. Dentro das fronteiras protegidas pelo bronze dos grandes impérios, a vida se tornou mais segura. Foi sob essa proteção que a civilização, tal como a conhecemos hoje, começou a florescer. Foi na Idade do Bronze que surgiram as estruturas do Estado e sua burocracia, a primeira forma de escrita e os primeiros códigos de leis, como o célebre Código de Hammurabi, que já definia os direitos e deveres dos cidadãos. Surgiu também a primeira grande obra literária, a Epopeia de Gilgamesh, a jornada de um herói em busca da imortalidade. A brutalidade e o progresso caminhavam lado a lado. Aqueles que forjavam armas letais estavam, ao mesmo tempo, construindo um mundo cujos alicerces sustentam a nossa própria sociedade. O bronze deu origem a verdadeiros titãs, o Egito, o Império Hitita e Micenas. Mas esses impérios não viviam apenas de guerras. Eles estabeleceram uma rede global de intercâmbio, onde uma princesa do esquecido reino de Mitanni poderia se tornar a rainha do Egito. O mapa mundi que nos apresentam na escola é enganosamente simples. De um lado, o imponente Egito às margens do Nilo. Do outro, a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde nasceu o Estado Sumério. Dois grandes centros de poder, separados por um deserto. À primeira vista, parece que o mundo se resumia a isso. Mas esse mapa é uma mentira. Ou melhor, uma simplificação que esconde o que é mais importante. Para enxergar a imagem real, precisamos adicionar pelo menos outros 2 titãs a esse cenário. Ao norte, no território da atual Turquia, erguia-se o temível Império Hitita, uma potência de militaristas e diplomatas astutos, cujos guerreiros espalhavam o terror por toda a região. E ao oeste, no Mar Egeu, prosperava uma força marítima, a civilização micênica, ligada à ilha de Creta. Aquele não era um mundo de apenas 2, mas de pelo menos 4 grandes superpotências. E aqui precisamos fazer uma observação importante. Quando ouvimos falar dos micênicos, pensamos imediatamente nos gregos antigos. Agamenon, a Guerra de Troia, Aquiles, tudo isso vem dessa época. Mas eles não são exatamente os gregos que conhecemos por meio de Atenas e Esparta. Os micênicos eram, na verdade, proto-gregos. Sua civilização foi um dos pontos mais altos da Idade do Bronze. Já o povo grego, que mais tarde daria ao mundo a filosofia, a democracia e o teatro, só iria se formar depois da catástrofe, surgindo literalmente sobre as ruínas desse mundo perdido. E esses reinos proto-gregos, como Arriava e Arzava, eram participantes ativos no cenário político da época. Eles não apenas lutaram na Guerra de Troia, eles trocavam correspondências diplomáticas com os grandes reis hititas. E como eles faziam esses registros? No que escreviam? Aqui está a prova de quão conectado era esse mundo. Eles utilizavam a escrita cuneiforme, o mesmo sistema que surgiu a milhares de quilômetros dali, na Mesopotâmia. De lá, os hititas a adotaram, e através deles, ela chegou aos protogregos. Era como um sistema operacional internacional, um idioma comum para a diplomacia, o comércio e a troca de conhecimentos. Em suas cartas, os soberanos das grandes potências se chamavam de irmão. Eles trocavam não apenas ameaças, mas também artesãos, médicos, tecnologias e, claro, presentes luxuosos. Um verdadeiro clube das grandes potências. Mas mesmo esse mapa, bem mais complexo, ainda está incompleto. Entre as grandes potências, como em estreitos canais marítimos, existiam inúmeros reinos menos conhecidos, que nunca aparecem nos livros de história. Eram civilizações apagadas de forma tão profunda que hoje apenas especialistas se lembram delas.
Um desses reinos esquecidos era Mitanni, localizado ao norte da Síria. Atualmente, esse nome não significa nada para a maioria das pessoas. Mas na época, Mitanni era um protagonista influente, capaz de desafiar tanto o Egito quanto os hititas. E é justamente esse reino esquecido que nos dá a chave para entender o quanto aquele mundo já era globalizado. Todos sabem como é o rosto de Nefertiti. Seu busto esculpido é uma das imagens mais reconhecíveis da cultura mundial, símbolo do Egito Antigo, padrão de beleza e esposa do faraó reformista Akhenaton. Ela parece ser 100% egípcia, a personificação do espírito de sua civilização. Mas agora, um fato vira tudo de cabeça para baixo. A famosa rainha Nefertiti era originária de Mitanni e não egípcia. Seu verdadeiro nome era Tadurrepa. Ela era filha do rei de Mitanni, enviada ao Egito para ser a noiva do faraó. Um casamento dinástico que selava uma aliança política. Pense nisto, uma das mulheres mais influentes de toda a história egípcia era uma estrangeira. Isso prova que o mundo não era feito apenas de guerras e rotas comerciais, mas também de laços humanos e pessoais. As fronteiras eram permeáveis. E para completar esse cenário, o idioma falado pela elite de Mitanni era o ancestral do grupo linguístico indo-ariano, o mesmo que deu origem às línguas faladas hoje na Índia. Então, o que vemos afinal? Alguns impérios poderosos cercados por dezenas de reinos menores, todos conectados entre si por milhares de fios. Comércio, diplomacia, tecnologia e casamentos dinásticos. Um sistema único e complexo, onde os problemas em uma parte do mundo repercutiam imediatamente em outra. E foi justamente por isso que, quando o sistema começou a ruir, ele arrastou todos consigo. Vemos um mundo de grandes impérios e reinos esquecidos. Parece que todos eles não passam de poeira nas páginas da história. Mas e se eu dissesse que os descendentes diretos dos construtores das pirâmides e dos guerreiros da Assíria vivem entre nós agora mesmo? Vivos. Esta é a primeira palavra que nos vem à mente quando observamos suas comunidades hoje. Não são peças de museu, nem figurantes de uma reconstituição histórica. São pessoas reais, com uma memória pulsante de civilizações que, como acreditávamos, haviam desaparecido para sempre nas areias do tempo. A Assíria, por exemplo, um império temível e implacável que costumamos considerar varrido da face da terra há milhares de anos. Mas não é bem assim. Os assírios de hoje são herdeiros diretos, tanto cultural quanto geneticamente, daquela mesma população da antiga Mesopotâmia. Eles são os sobreviventes do apocalipse da Idade do Bronze. Naturalmente, o mundo deles mudou de forma irreconhecível. Seus antepassados falavam o acádio, que em tempos remotos substituiu o idioma sumério, ainda mais antigo. Mais tarde, após o colapso, o acádio deu lugar ao aramaico, a língua falada por Jesus. Os assírios de hoje falam um descendente direto desse idioma, o neo-aramaico. Eles mudaram de religião e perderam seu império, mas não desapareceram. Foram 3.000 anos de tempestades e catástrofes, e ainda assim, a sua identidade permanece viva. A história deles é uma crônica de sobrevivência contra todas as probabilidades. Hoje, existem cerca de 1 milhão de assírios no mundo, mas apenas uma pequena parte vive em sua terra natal histórica, no Iraque e na Síria. Os séculos 20 e 21 foram especialmente cruéis para esse povo. Primeiro, o genocídio no Império Otomano, de 1915 a 1923, no qual perderam até 78% de sua população. E muito recentemente, o terror provocado pelo grupo extremista Estado Islâmico. Ainda assim, eles permanecem aqui. São a prova viva de que o colapso da Idade do Bronze pôde apagar um Estado, mas não conseguiu destruir um povo. Mas se os assírios são um fragmento que sobreviveu por milagre sobre as ruínas da Mesopotâmia, no Egito nos espera uma história ainda mais surpreendente. Lá vivem os coptas, a maior minoria cristã do Oriente Médio. Os coptas do Egito são descendentes diretos dos antigos egípcios, aqueles mesmos que construíram as pirâmides e adoravam o deus Ra. O segredo de sua origem está guardado no próprio nome. Ao ouvirmos a palavra copta,
pensamos que se trata apenas do nome de um povo. Mas não é bem assim. Copta é apenas uma distorção da pronúncia árabe para a palavra grega Aegyptus. E Aegyptus significa egípcio. Eles se chamam, literalmente, de egípcios. Até mesmo o idioma que utilizam, o copta, embora quase tenha desaparecido do uso cotidiano, representa o estágio final da língua falada pelos antigos faraós. E eles não são apenas 1 milhão. Segundo diversas estimativas, entre 10 e 25 milhões de coptas vivem no Egito atualmente. Isso representa cerca de 15% de toda a população do país. Eles não são um simples fragmento do passado, mas uma camada inteira do mundo antigo que continua viva em pleno século XXI. Vestígios dessa grandeza sobrevivem até hoje. Mas vamos voltar para os anos 1200 a.C., um instante antes da catástrofe. Vamos retornar às metrópoles com populações de 100 mil habitantes e casas onde a água quente já corria pelas torneiras. Para entender exatamente o que foi perdido, precisamos traçar um mapa do mundo 1 segundo antes de tudo entrar em chamas. Aquela não era uma terra vazia, com raros focos de civilização. Era um caldeirão fervilhante e densamente povoado de povos e impérios, onde cada palmo de terra estava dividido. No centro, no território da atual Turquia, dominava o Império Hitita, com sua capital na cidade de Hattusa. Eles eram um dos grandes protagonistas da época, uma máquina de guerra formidável. Mas eles não estavam sozinhos. Ao redor deles, como vizinhos em um cortiço superlotado, espremiam-se outros estados, as tribos Casca ao norte e os reinos de Arriava e Arzava ao oeste. Ao olharmos para o leste, o mapa se torna ainda mais complexo. No norte da Mesopotâmia ficava o reino de Mitanni, e no Planalto Armênio, o estado de Hayasá, que os estudiosos associam aos primeiros ancestrais dos armênios. Mais ao sul, na própria Mesopotâmia, o Império Assírio ganhava força, tornando-se o futuro pesadelo de toda a região. Já as terras entre eles e o Egito, o Levante, que abrange as atuais Síria, Palestina e Israel, era um eterno campo de batalha. Um território em disputa, que hititas e egípcios tentavam dominar sem trégua. O mundo não era apenas vasto, ele estava completo, no limite. Quando eu digo cheio, me refiro a pessoas, muita gente. Pelas estimativas mais conservadoras, a população deste mundo antigo girava entre 50 e 60 milhões de pessoas. Hoje esse número não impressiona, mas 3.000 anos atrás, isso representava metade de toda a humanidade. 50 milhões de almas, concentradas em uma única região, da Grécia ao Golfo Pérsico. Isso não é uma estatística fria. É o barulho dos mercados, a poeira das caravanas nas rotas comerciais e o ranger dos navios em portos superlotados. Era um mundo onde cidades com 100 mil habitantes, como a Babilônia, eram consideradas metrópoles. 100 mil. Para se ter uma ideia, no século XI da nossa era, ou seja, 2.000 anos depois, a população de Londres era de apenas 15 mil pessoas. Aquele mundo era densamente povoado e era cruel. Temos o hábito de imaginar a antiguidade como uma era de sábios e filósofos pioneiros, mas a realidade era muito mais dura. A humanidade vivia em um estado de guerra constante. Cada cidade era, antes de tudo, uma fortaleza. Era cercada por muralhas ciclópicas, fossos e torres. Arqueólogos as encontram por toda parte, e isso, por si só, é uma resposta clara sobre como era o mundo naquela época. Paz, sossego e segurança não eram um padrão. Era um luxo que precisava ser conquistado a cada dia. Foi exatamente nessa era que as carruagens de guerra surgiram nos campos de batalha, a tecnologia de ponta daquele período. Eram como os tanques da antiguidade, capazes de decidir o destino de um combate em questão de minutos. Aquele mundo foi construído sobre o bronze, e esse metal era destinado, acima de tudo, à fabricação de espadas e armaduras. Mas é justamente aqui, agora que o cenário está montado, um mundo cruel, superpovoado e em guerra constante, que somos atingidos pelo maior choque de todos. Costumamos acreditar que o progresso é linear,
que vivemos de forma melhor, mais limpa e confortável do que as pessoas do passado, especialmente aquelas de uma antiguidade tão remota. Em nossa imaginação, a Europa medieval é sinônimo de sujeira, esgoto nas ruas e uma ausência total de higiene. Pois bem, as cidades da Idade do Bronze eram mais limpas e tecnologicamente mais avançadas do que Paris 1000 anos depois. Parece ficção, mas é um fato confirmado pela arqueologia. Ao contrário de muitas cidades europeias da Idade Média, os centros urbanos do Antigo Oriente já contavam com sistemas de esgoto e redes de abastecimento de água. E não era apenas água encanada, havia água quente e fria. Pense nisso. Há 3.200 anos, nos palácios dos hititas e dos micênicos, e até nas casas de cidadãos mais abastados, era possível abrir uma torneira e lavar as mãos com água morna. Eles possuíam salas de banho e vasos sanitários com descarga. A Europa só alcançaria esse nível de conforto 1.500 anos depois, já na Idade Moderna. Isso significa que o colapso que estava por vir não foi um simples declínio. Foi um verdadeiro apocalipse tecnológico, um retrocesso civilizatório de 1.500 anos. Aqueles povos construíram um mundo com água quente, metrópoles e um comércio globalizado. Parecia que tudo aquilo duraria para sempre. Mas em suas fundações, uma bomba-relógio já estava fazendo tic-tac. E o primeiro sinal de alerta foi a Grande Seca. Não foi um golpe único, foi a tempestade perfeita. O colapso da Idade do Bronze foi um evento complexo, que reuniu guerras globais, mudanças climáticas, erupções vulcânicas, atividade sísmica, secas severas e migrações em massa, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não era apenas um problema, mas 10. Primeiro, o céu para de enviar chuva, dando início a uma seca que duraria muitos anos. Os rios baixam e os poços secam. As plantações viram poeira. Depois, o chão sob os pés começa a tremer. Uma onda de terremotos devastadores varre toda a região, reduzindo cidades a escombros. Como se não bastasse, vulcões despertam, lançando toneladas de cinzas na atmosfera, o que bloqueia o sol e aniquila o pouco que restava das colheitas. E é nesse mundo, já fragilizado pela fome e pela fúria da natureza, que surgem as guerras e as migrações em massa. Não foi uma simples sequência de fatos, foi o colapso de um sistema, no momento em que todos os seus pilares desmoronaram de uma só vez. Sabemos como foi esse horror porque aqueles que o viveram nos deixaram seus relatos. Textos cuneiformes do reino hitita chegaram até nós, descrevendo uma seca terrível e uma fome que ameaçava a sobrevivência de cidades inteiras. Não são meros relatórios técnicos, são pedidos desesperados de socorro, gravados na argila há 3.000 anos. Um dos últimos reis hititas escreveu ao governante da cidade síria de Ugarit, implorando pelo envio de grãos. E suas palavras soam como uma sentença. Há fome em meu país. É uma questão de vida ou morte. Se você não enviar navios com grãos agora mesmo, todos nós morreremos. Reflita sobre isso. Não se trata de será difícil ou enfrentaremos privações. Nós, todos nós, vamos morrer. Esta é a voz do governante de um dos maiores impérios de sua época, uma potência cujos exércitos aterrorizavam o Egito. E agora, seu rei admite que seu povo está à beira da extinção total pela fome. Todo o sistema complexo, construído sobre o comércio, os impostos e o poder centralizado, mostrou-se impotente diante da natureza. Quando os camponeses não têm o que comer, não tem como pagar impostos ao tesouro. Quando o tesouro está vazio, o rei não tem como pagar os soldados. E, quando os soldados não recebem o soldo, eles se tornam bandidos ou simplesmente se dispersam. Foi justamente essa desintegração interna que se tornou o principal fator da catástrofe. Os impérios não foram apenas conquistados, eles apodreceram por dentro. A fome provocou revoltas, terremotos destruíram a infraestrutura. As rotas comerciais, que por séculos conectaram civilizações, tornaram-se caminhos para refugiados e saqueadores. Grandes potências, que até ontem pareciam eternas, revelaram ser colossos com pés de barro. Sua força se esgotou. Suas cidades foram abandonadas.
Seus exércitos perderam o vigor. Eles estavam prontos para se tornarem vítimas. A natureza desferiu o primeiro golpe. Civilizações, fragilizadas pela fome, tornaram-se um alvo vulnerável. E em pouco tempo, surgiram no horizonte os navios daqueles que os egípcios, tomados pelo horror, chamariam de povos do mar. A natureza tornou as civilizações frágeis, mas foram as pessoas que deram o golpe final. Devemos ao Egito um dos poucos relatos sobreviventes desse pesadelo. No templo de Ramessés III, em Medinet Habu, preservam-se hieróglifos esculpidos por volta dos anos 1180 antes da nossa era. E não se trata de uma crônica serena. É um comunicado urgente vindo do campo de batalha, carregado de horror. Um escriba egípcio relata uma conspiração tramada pelos povos do mar em suas próprias terras. Eles surgiram de repente, avançando com fogo e espada, e ninguém foi capaz de resistir ao seu avanço. O Império Hitita, Chipre, Assíria, todos sucumbiram. A inscrição diz: seus corações estavam cheios de confiança e diziam: nossos planos serão coroados de sucesso. É a voz do inimigo, atravessando milênios até nós. Um inimigo que surgiu do nada e reduziu tudo a cinzas em seu caminho. E apenas porque o Egito era uma das poucas potências que dominavam a escrita, temos algum registro do que estava acontecendo. Naquela época, a grande maioria da população era analfabeta. Por isso, relatos escritos sobre esses eventos são extremamente raros. E não se tratou de uma única batalha, nem de uma só invasão. Foi uma reação em cadeia, que começando por volta do ano 1200 a.C., atingiu simultaneamente todas as civilizações do mundo antigo. Uma verdadeira guerra mundial daquela era. A famosa Guerra de Troia, que conhecemos pelos poemas de Homero, é um evento histórico ocorrido justamente durante esse período de catástrofe. Não foi um mito, nem uma lenda. A Batalha por Troia foi apenas um dos muitos incêndios que consumiram toda a região. Alguns estudiosos sugerem, inclusive, que o célebre êxodo dos hebreus do Egito, descrito na Bíblia, também pode estar relacionado a esses acontecimentos. Em meio ao caos, com o enfraquecimento do poder dos faraós e o colapso das fronteiras, povos inteiros podem ter encontrado uma oportunidade para a fuga. Esta permanece sendo uma hipótese, mas ela demonstra claramente como o destino de todas essas nações se entrelaçou nesse caldeirão de chamas. Agora, esqueça tudo o que você sabe sobre a queda de Roma. Temos a impressão de que grandes impérios desmoronam lentamente, ao longo de séculos, que se trata de um processo arrastado que atravessa a vida de muitas gerações. Primeiro, surge a crise econômica, depois, a instabilidade política e os bárbaros nas fronteiras. E aos poucos, as pessoas se acostumam com o declínio. Mas aqui, tudo foi diferente. A catástrofe não foi instantânea, mas também não se arrastou por séculos, como aconteceu com Roma. A maior parte dos eventos ocorreu em um intervalo de aproximadamente meio século, o tempo de vida de apenas uma ou duas gerações. Este é, possivelmente, o fato mais impactante de toda esta história. Alguém que nasceu em um próspero palácio micênico, com direito a banheiras de água quente e afrescos decorando as paredes, poderia muito bem ter morrido sobre suas ruínas fumegantes, cercado por bandos de saqueadores. Ele testemunhou o apogeu e a queda de sua própria civilização com os próprios olhos. Para aquela pessoa, aquilo não era um processo histórico. Era o fim do mundo, acontecendo em tempo real durante sua vida. Um mundo que parecia eterno e inabalável transformou-se em cinzas em apenas poucas décadas. As cidades foram consumidas pelas chamas em um curto intervalo de tempo. Mas o mais terrível foi o que veio depois da destruição. A humanidade mergulhou em uma idade das trevas e, por séculos, esqueceu como escrever. Evidências arqueológicas mostram que quase todas as cidades daquele período foram destruídas e, depois, abandonadas. Não se trata apenas de uma camada de cinzas comum em escavações. É a camada final. Depois dela, o que resta é o vazio. Não houve tentativas de reconstrução. Não há cerâmicas novas, nem qualquer sinal de vida. Muitos centros importantes, como a capital hitita, Hattusa, e a lendária Troia, jamais foram reerguidos após a queda. Foram abandonados para sempre.
para sempre. Essa palavra soa de forma ensurdecedora quando falamos de cidades que eram o centro do mundo. Elas não apenas entraram em declínio, foram simplesmente apagadas. Após o colapso, teve início um período conhecido como a Idade das Trevas. Na Grécia, por exemplo, essa fase durou aproximadamente do século XII ao século VIII a.C. Foram 400 anos. Não se tratou de uma simples crise ou de tempos difíceis. Foi um verdadeiro abismo na história. Uma época sobre a qual quase nada sabemos, pois dela praticamente nada restou. A população sofreu uma redução drástica. As pessoas abandonaram as cidades em ruínas e voltaram à agricultura rudimentar ou à criação de gado. As rotas comerciais que conectavam os continentes foram tomadas pelo mato. A diplomacia internacional, as alianças complexas e os casamentos reais, tudo isso se transformou em lendas contadas pelos mais velhos. O mundo tornou-se menor, mais simples e muito mais perigoso. Houve um declínio tecnológico e cultural generalizado. A humanidade retrocedeu em seu desenvolvimento. E o sintoma mais terrível dessa crise, o seu ponto culminante, foi o grande esquecimento. Nesse período, os antigos gregos desaprenderam a escrever por vários séculos. Repito, para que se compreenda a dimensão do que ocorreu, eles não apenas pararam de escrever, eles esqueceram como se fazia. A escrita foi totalmente perdida e, séculos depois, teve de ser reaprendida do zero, como se nunca tivesse existido antes. Este é o golpe mais duro na nossa ideia de progresso. Costumamos acreditar que o conhecimento apenas se acumula, que uma cidade pode ser destruída, mas não a técnica para construí-la, que é possível incendiar uma biblioteca, mas não a capacidade de escrever novos livros. Acontece que isso é possível. Perder a escrita é como se hoje a internet fosse desligada para sempre em todo o mundo. E se logo depois todos os livros, servidores e manuais fossem metodicamente destruídos? Em apenas uma geração, as pessoas ainda lembrariam o que é uma busca, mas já não seriam capazes de realizá-la. E após 3 ou 4 gerações, a própria palavra letra se tornaria apenas um símbolo incompreensível, perdido em lendas antigas. Lembre-se dos palácios micênicos, com seus sistemas de encanamento e suas salas de banho. Eles desaprenderam a construir até mesmo isso. Arquitetura complexa, afrescos, saneamento, tudo desapareceu. Mas perder o domínio da escrita não é o mesmo que perder o conforto. A escrita é o sistema operacional de uma civilização. É a forma de armazenar e transmitir conhecimento através do tempo, sem depender da frágil memória humana. Sem a escrita, cada geração é forçada a reinventar a roda. E foi exatamente o que aconteceu. Uma sociedade que mantinha correspondência internacional em vários idiomas transformou-se em um amontoado de aldeias analfabetas. E quanto ao Egito? Foi a única das grandes potências que, formalmente, conseguiu sobreviver. No entanto, foi uma vitória pior do que qualquer derrota. Embora tenha resistido, o Egito viu seu território encolher drasticamente e deixou de ser a civilização número 1, perdendo sua posição de hegemonia. O país repeliu os chamados povos do mar, mas essa guerra o esgotou até o limite. Ele perdeu todos os seus domínios no Levante e na Núbia. A economia ruiu. O poder dos faraós enfraqueceu de tal forma que a nação, na prática, se fragmentou. O Egito parecia um boxeador que continuava de pé após um golpe devastador, mas que ficou cego e surdo, sem jamais conseguir voltar ao ringue. Ele sobreviveu, mas deixou de ser grande. O mundo mergulhou na escuridão. O conhecimento foi perdido e os grandes nomes esquecidos. Mas como a memória desta catástrofe sobreviveu, se quase ninguém era capaz de registrá-la? Talvez ela tenha se escondido onde ninguém pensou em procurar, nos mitos antigos. Quando uma sociedade perde a capacidade de registrar sua história, ela não deixa de recordá-la. Ela passa a recontá-la. E a cada novo narrador, a cada geração, os fatos objetivos se apagam, enquanto as emoções, o horror, o caos e o desespero permanecem e crescem. A história se transforma em uma cicatriz que guarda a memória da dor, mas já não consegue descrever com precisão
a forma da lâmina que a provocou. A lembrança da maior catástrofe da antiguidade não desapareceu sem deixar rastros. Ela simplesmente mudou de suporte, das tabuletas de argila para as vozes humanas. Ela se tornou um mito. E esta não é apenas uma teoria fascinante. Vejamos os mitos gregos mais conhecidos, aqueles que ouvimos desde a infância. A guerra entre deuses e titãs, a Titanomaquia. Uma batalha de 10 anos entre a antiga geração de divindades, os titãs, e a nova, os deuses do Olimpo, liderados por Zeus. Parece um conto épico. Mas e se não for apenas um conto? E se for a lembrança, distorcida além de qualquer reconhecimento, de uma guerra real, ocorrida não nos céus, mas na terra? Uma guerra em que antigas religiões ruíram sob o avanço das crenças de novos povos que chegavam àquelas regiões. A troca do panteão de deuses, refletida em uma batalha celestial, é a metáfora perfeita para as transformações sociais e religiosas que aquele mundo enfrentou. Antigos ídolos foram destruídos, velhos templos incendiados. Agora, lembrem-se de um dos relatos mais perturbadores da mitologia: Cronos devorando os próprios filhos. O Titã Supremo, que engolia sua própria linhagem por medo de ser destronado. O que seria isso senão a representação extrema de uma sociedade consumida pela fome e pelo caos? Sabemos, através de tabuletas cuneiformes, que a escassez de alimentos era avassaladora. Os reis escreviam uns aos outros: todos nós vamos morrer. Em um mundo assim, todos os laços sociais se desintegram. A geração dos pais, apegando-se desesperadamente ao que restava de comida e poder, devorava literalmente o futuro de seus filhos. Não se trata de uma história sobre um monstro. É a alegoria de um mundo que se consome por dentro, um lugar onde os pais não conseguem alimentar os filhos, e a Odem dá lugar ao terror primordial. Os mitos da Grécia Antiga sobre a Guerra dos Titãs, os Ciclopes e Cronos devorando os próprios filhos podem ser o reflexo exagerado das convulsões sociais e religiosas daquela época, ligadas à transição entre os deuses. Os mitos são um grito congelado no tempo. Eles não nos transmitem fatos, mas a atmosfera e as percepções daquela era. No entanto, eles não revelam nomes. Falam apenas de titãs, ciclopes e monstros. Mas quem foram as pessoas de carne e osso que derrubaram o velho mundo e construíram uma nova realidade sobre as suas ruínas? Chegou a hora de revelar a verdadeira face dos povos do mar. E eles tinham nomes. Os enigmáticos povos do mar não eram uma horda única, surgida do nada. Na verdade, tratava-se de uma onda composta por diversas tribos e nações que abandonaram seus lares e avançaram em direção ao sul. Hoje, a maioria dos especialistas concorda que eles eram, em sua maioria, povos indo-europeus, vindos provavelmente da Península Balcânica. E entre eles estavam dois protagonistas cujos nomes conhecemos até hoje: os frígios e os filisteus, aqueles mesmos mencionados diversas vezes na Bíblia. Sim, os mesmos filisteus, os adversários dos antigos israelitas, cujo gigante, Golias, foi derrotado por Davi. Eles faziam parte dos chamados povos do mar. Chegaram, conquistaram parte da costa de Canaã e ali estabeleceram suas cidades. O nome desse povo se enraizou de tal forma naquela terra que hoje nós a conhecemos como Palestina. Os filisteus, que deram origem ao nome da região, eram um povo indo-europeu, que com o tempo adotou o aramaico e mais tarde o idioma árabe. A trajetória deles é o exemplo perfeito de como conquistadores acabam se tornando parte integrante da terra conquistada. Mas nada disso responde à pergunta fundamental: quem eram eles? Seriam bárbaros implacáveis que vieram apenas para saquear e matar? Uma horda de selvagens que destruiu grandes civilizações? Essa imagem parece simples e clara, mas está completamente errada. Os povos do mar não eram tribos primitivas. Pelo contrário, eles dominavam tecnologias avançadas, especialmente na construção naval. Seus navios, a julgar pelos relevos egípcios, eram velozes e ágeis, ideais tanto para ataques piratas quanto para o transporte de tropas. Dominavam a metalurgia e possuíam armas modernas para a época.
Eram migrantes bem organizados e fortemente armados. É justamente aqui que reside o maior mistério. Se eram tão desenvolvidos, por que abandonaram tudo e se lançaram ao mar? Por que não construíram seus próprios impérios em suas terras, em vez de reduzir a cinzas os domínios alheios? A resposta a essa pergunta muda completamente a nossa visão dos fatos. Não se sabe ao certo se os povos do mar eram conquistadores ou vítimas de catástrofes, forçados a abandonar seus lares. O mais provável é que fossem as duas coisas. O mesmo colapso climático, marcado por secas, fome e terremotos, que deitou por terra o Império Hitita e a civilização micênica, também castigou suas terras de origem. Eram refugiados fugindo da morte. Mas eram refugiados com espadas nas mãos. Quando seu mundo desmorona, quando não há nada para dar de comer aos filhos e a terra deixa de produzir o sustento, restam apenas dois caminhos: morrer de fome ou tirar o alimento de quem ainda o tem. Eles escolheram a segunda opção. Isso não justifica a crueldade nem a destruição, mas explica a motivação por trás delas. Eles não foram a causa do colapso, foram o seu sintoma mais terrível e o seu maior acelerador. Eram o produto de um mundo em agonia, que ao tentar salvar a própria vida, desferia o golpe final em seus vizinhos já enfraquecidos. As consequências da sua chegada foram devastadoras. Eles não se limitaram a saquear o mundo antigo, eles o apagaram completamente e, em seu lugar, construíram um novo mundo. O exemplo mais marcante dessa transformação são os frígios. Eles podem ser considerados a principal força entre os chamados povos do mar, tendo ocupado quase todo o território do antigo reino hitita após o colapso. Não foi apenas uma invasão passageira, eles vieram para ficar. Estabeleceram-se sobre as ruínas das cidades hititas, misturaram-se aos remanescentes da população local e fundaram um novo e poderoso império, o Reino da Frígia. Aquele mesmo onde, segundo a lenda, governou o rei Midas, o homem que transformava tudo o que tocava em ouro. O colapso não significou o extermínio total das pessoas. Parte da população hitita sobreviveu e acabou se assimilando aos novos habitantes. Alguns de seus descendentes, como os lídios, chegariam a criar seus próprios estados prósperos tempos depois. Mas a civilização hitita em si, sua língua, seus deuses e seu império foram enterrados sob camadas tão profundas de cinzas e poeira que o mundo se esqueceu da sua existência por 3.000 anos. Aqui está a prova de quão absoluto foi esse esquecimento. 700 anos após a catástrofe, no século V a.C., o historiador grego Heródoto, o pai da história, viajava por estas terras. Ele descrevia detalhadamente os povos que viviam ali, seus costumes e seus governantes. Heródoto, que viveu no século V a.C., já não tinha conhecimento sobre os hititas e chamava o território deles de Frígia. Em nenhuma linha de suas obras ele mencionou esse povo sequer uma vez. Ele caminhava sobre os restos do maior império de sua época e nem sequer suspeitava disso. Uma das superpotências do mundo antigo foi apagada da memória humana de forma tão profunda que outra surgiu em seu lugar, sem que ninguém notasse a substituição. Agora, sabemos o que aconteceu. Sabemos quem foi o responsável, mas a pergunta principal continua sem resposta. Por quê? Por que todo esse sistema complexo e globalizado se mostrou tão frágil a ponto de desmoronar de uma hora para outra? É algo fascinante. Mesmo após um recomeço absoluto, a vida encontra uma maneira de brotar por entre as cinzas. E às vezes, nesse novo mundo selvagem, ela cria algo que jamais existiu antes. Alguns séculos após a catástrofe, sobre as ruínas do grande império hitita, os descendentes dos sobreviventes fizeram algo surpreendente. A Lídia, um estado fundado pelos herdeiros dos hititas, foi a primeira no mundo a cunhar moedas no século VII a.C., o dinheiro no formato que conhecemos hoje. Uma invenção que transformou a humanidade nasceu justamente das cinzas de uma civilização que sequer conhecia o dinheiro. E esta é, possivelmente, a melhor pista para desvendar o mistério. Por que aquele sistema antigo era tão frágil? Porque ele não se sustentava pelo dinheiro.
mas por algo muito mais vulnerável: o bronze. Toda a economia, todo o poder militar e toda a elite dependiam do fluxo ininterrupto de dois metais, o cobre e o estanho. O cobre era relativamente acessível, já o estanho, ele era o petróleo da Idade do Bronze. Suas jazidas eram raras e ficavam muito distantes, como no território do atual Afeganistão. Toda aquela civilização globalizada estava pendurada por um fio, o das rotas comerciais que se estendiam por milhares de quilômetros. Uma das principais teorias sobre o colapso sugere que este elo se rompeu. Para se ter uma ideia hoje, seria como se todos os microchips do mundo desaparecessem de repente. Eles não ficariam mais caros ou raros, simplesmente deixariam de existir. As fábricas parariam, as comunicações seriam cortadas e o transporte deixaria de funcionar. Foi exatamente isso que aconteceu. O fim das rotas comerciais interrompeu o suprimento de bronze. Os exércitos ficaram sem armas e os artesãos perderam sua matéria-prima. O comércio estagnou e logo em seguida vieram a fome e uma crise sistêmica generalizada. A mesma dependência do bronze que tornou essas civilizações grandiosas acabou sendo a causa de sua ruína. Mas o que serviu de gatilho para tudo isso? Teria sido uma seca devastadora que gerou fome e obrigou os povos do mar a se deslocarem? Ou talvez a invasão desses mesmos povos, que destruiu as rotas comerciais e derrubou a economia? Ou quem sabe uma sequência de terremotos, que enfraqueceu as cidades antes dos ataques? Reunimos todos os suspeitos em uma mesma sala. Todos têm um motivo e um álibi. Mas quem afinal desferiu o primeiro golpe? Neste ponto, chegamos à conclusão principal de toda a nossa investigação. Um desfecho que pode parecer decepcionante, mas que, na verdade, é o mais honesto de todos. Na ciência moderna, não existe uma resposta única e definitiva para a pergunta: o que foi a causa primordial do colapso da Idade do Bronze? O caso continua em aberto. Isso não significa que os cientistas não saibam de nada. Pelo contrário, conhecemos fatos isolados. Sabemos que houve guerras, secas e erupções vulcânicas. O problema é outro. Não entendemos a sequência desses eventos, nem qual foi o gatilho inicial. É como olhar para uma radiografia e ver várias fraturas, sem conseguir dizer qual delas aconteceu primeiro e desencadeou todas as outras. Teria sido um único projétil a causar uma reação em cadeia? Ou uma salva de dezenas de canhões disparando ao mesmo tempo? Esse é o grande mistério. E são justamente esses pontos cegos na história que criam um terreno fértil para todo tipo de especulação, incluindo as teorias mais absurdas, que chegam a sugerir até uma guerra nuclear entre deuses antigos. No entanto, a ausência de uma resposta simples nos revela algo muito mais profundo. O colapso da Idade do Bronze foi uma falha sistêmica, a queda de todo o sistema operacional da civilização. E como toda reinicialização, ela não representou apenas um fim, mas também um novo começo. Este colapso, na prática, reiniciou o mundo. Ele criou as condições para o surgimento das civilizações que viriam a ser as precursoras da nossa. Sobre as ruínas de impérios centralizados e rígidos, onde todo o poder e a riqueza pertenciam aos palácios, surgiu algo completamente novo. Na Grécia, os reis micênicos deram lugar a cidades-estado independentes, as polis. Nasceu o conceito de cidadão. Surgiram a filosofia, a democracia e o teatro, os pilares do que hoje consideramos o fundamento do mundo ocidental. Sem essa catástrofe, talvez jamais tivéssemos conhecido a Atenas de Péricles ou a República Romana. O mundo antigo era rígido demais, estagnado em sua própria estabilidade. Para que o novo pudesse nascer, o antigo precisava morrer. E ele morreu, em meio ao fogo, à fome e ao caos. Afinal, o que foi que perdemos 3.000 anos atrás? Um mundo grandioso, complexo e interconectado. E o que ganhamos em troca? A oportunidade de construir o nosso próprio caminho. O colapso da Idade do Bronze não é apenas um capítulo trágico nos livros de história. Foi uma tempestade brutal, mas necessária, que preparou o palco para o drama em que vivemos até hoje. É o ponto zero de onde surgiu a nossa civilização, e nesse sentido, somos todos filhos daquele grande incêndio.